Bom dia para vocês, né? Bom dia, enfim, nesse dia maravilhoso, ó, dia cinza, ótimo para a gente aprender a melhor parte da orgânica, que é a parte de funções orgânicas, efetivamente. A gente já viu hidrocarbonetos na aula passada, mas essa parte ela é bem bobinha, bem simples mesmo, e para alegria de todo mundo, opa, vou mexer o vídeo aqui, deixa eu só arrumar de novo, não tem problema. Ó, viu, começou, o pessoal olhou, mexeu sozinho o vídeo, viu só? Tô falando, vocês não estão acreditando em mim, hoje é a aula. Deu? Fechou? Então, essa parte de funções oxigenadas e nitrogenadas, ela é super fácil, cai, isso é maravilhoso, e a gente vai acertar essa questão. Eu vou montar com vocês as funções, vou explicar direitinho, mas eu preciso que vocês tenham sempre a mão e aberto, obviamente, esse quadrinho aqui, ó, da página de número 49, que é o nosso quadro resumo da aula 13, ele vai ser muito importante, porque vai ter nomenclaturas, que é um pouco chato em algumas funções, identificação, que é o principal, nessa parte a identificação é o principal, e também quais são os principais ou mais importantes compostos dentro de cada função. Visto isso, conforme nós formos preenchendo, o professor vai te propor aqui um exercício básico, que é enxergar no nosso quadrinho, um resumo bonitinho, colorido de funções, onde cada uma dessas funções estará, né? E aí, depois de terminada a identificação de funções, eu posto esse quadro no grupo e aí vocês podem usá-lo para fazer as questões. Repito, se até então vocês não estão usando esse modus operandi que o professor citou, deixa eu arrumar de novo ali o vídeo, tudo bem que eu estou falando, hoje, tem problema, né? Não tem problema, se a câmera começar a levitar também, não tem estresse, certo? Então, o que vai acontecer, queridos? Eu preciso que mais do que nunca, se você tem alguma dúvida, o que é um álcool, o que é um éter, o que é uma amina, tem que usar isso aqui, pessoal, porque é uma parte onde realmente, entendi. Não, ninguém entende, é uma decoreba pura, simples e crua, explícita. Então a gente sempre precisa usar esse quadrinho na frente e, enfim, ir resolvendo as questões conforme elas vão aparecendo. Tem muito exercício de identificação de função, muito. E nos testes de fixação, sugiro que vocês já comecem a fazê-los agora, porque tem, uma sequência de uns 50, 60 testes, só para dizer assim, ó, tem álcool, tem éter, tem amina, não se erra isso. Tudo bem? Então vocês vão botar isso aqui na tua frente, vão ir identificando comigo, vão vendo os nomezinhos e vão achando os exercícios, porque isso é essencial, ok? Outra coisa que é essencial, vocês viram que eu postei a primeira aula de revisão? Então dei uma olhadinha ali, eu me estendi um pouco porque caiu muito separação de misturas, então eu acabei me estendendo um pouco. As próximas vão ser mais curtas. Nessa semana já estou postando inorgânica e na outra semana já em estequiometria, tá? Fazendo essa sequência de química geral. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar devagarinho, vamos começar com uma função que é muito bem quista aqui pelos alunos, a função dos álcoois, eu não sei porquê, né? Prefiro não saber, acredito que seja um grupo funcional muito bom, assim, muito interessante, né? Para fins didáticos, não para fins etílicos e de entretenimento, né, queridos? Então a gente vai fazer aqui a seguinte divisão. Deixem a página 39 aberta e aí vocês podem ir completando conforme eu vou mostrando aqui e transcrevendo a minha narrativa. Então, funções oxigenadas. Para ficar mais claro, eu vou começar numerando elas, tá? Primeira função oxigenada, função dos álcoois. O que se tem que saber sobre álcoois? A primeira coisa que tem que saber sobre álcoois é como se identifica um álcool, que é o que mais cai, ponto, é só isso que eles te pedem. Eles pedem para que vocês olhem para a molécula e digam, tem álcool, não tem álcool? Enfim, se tem álcool, onde ele está? Essas são as perguntinhas mais bobinhas sobre essa parte da matéria. Os álcoois são compostos orgânicos que apresentam a hidroxila, que é essa belíssima partícula aqui, ó, OH, tudo bem? A hidroxila é um radicalzinho que, como o professor falou, vai estar sempre ligado aos carbonos. E a hidroxila, quando está ligada a um carbono em particular, primário, secundário, terciário, entretanto, sem dupla ou tripla ligação, vai configurar um álcool. Como assim? Não entendi o que tu disseste. O professor diz de novo e bem devagar. Esse radical, ele tem que ser um radical carbônico. E o teu carbono pode ser qualquer coisa menos insaturado. Tem que ser um carbono saturado, obrigatoriamente. Senão, não teremos um álcool. Saturado.
ok? Se não for um carbono saturado, não vamos ter álcoois. Então, pessoal, pelo amor de Deus, é o que mais cai nessa parte, identificação de álcoois, porque é uma função muito comum, muito popular, frequente, e eles perguntam, é ou não é um álcool? Como eu vejo se é um álcool? A maioria dos alunos, por incrível que pareça, acha que tem que ter só o OH. Tá errado. É OH ligado e especificamente em um carbono saturado, que é um carbono sem dupla, sem tripla ligação, apenas com ligações sigma. Não pode ter nenhuma ligação dupla ou tripla, ok? Somente ligações simples, como vocês estão enxergando aqui. Isso é o que confere a um radical alcunha, pensemos assim, de álcool. Então vou colocar aqui embaixo 3 exemplos bem básicos para vocês verem, para a gente poder, enfim, diferenciar álcoois. Sempre gosto de fazer isso, julgo didático, né, para o pessoal não se equivocar na prova. Esse aqui é o exemplo, a dobradinha que mais cai, essa aqui é a segunda que mais cai, e aqui você vai ver então aí uma outra que é bem frequente também para atrapalhar ou confundir o aluno, ok? Então tá aqui, prontinho, beleza, OH. E aí, quantos álcoois a gente tem? Eu não estou brincando, para muito aluno tudo é álcool. Por quê? Porque tem OH e está errado. Isso aqui é OH em insaturação, isso aqui é carbono insaturado, porque tem ligações duplas. Então isso aqui não é um álcool, não é um álcool. O nome disso aqui é fenol. É o próximo grupo que trabalharemos justamente na sequência. Fenol, não é álcool, ok? Aqui do ladinho, esse sim, esse é um álcool. Não, queridos, esse carbono é um carbono insaturado. É que tu fala insaturado, para mim bate e volta. Eu não entendo o que é insaturado. Carbono insaturado é um carbono com insaturação. Ainda não fez sentido. Insaturações são ligações duplas ou triplas. O carbono com OH tem que ter apenas ligações simples para ser um álcool. E esse carbono tem uma ligação dupla, tudo bem? Então isso aqui não é um álcool, isso aqui se chama enol. Esse é o nome desse grupinho funcional. Mas a outra também não é álcool, porque tem ligação dupla. Ok, mas o carbono detentor do OH, que é esse aqui, não tem ligação dupla, tem apenas ligações simples. Por isso, esse sim, querido, esse é um alcool. E eu estou falando sério, não estou sendo demagogo, é o que mais cai em química orgânica, justamente isso, identificação de álcoois, ok? Por favor, não esqueçam, mas assim, em hipótese alguma, que essa bolinha que tem aqui dentro não é uma bolinha qualquer, indica ligações pi, girando, rodando aqui dentro. Por isso que esse carbono é insaturado, não podendo ser, obviamente, um álcool. Outra classificação de álcool que é bem comum que eles fazem aqui é a classificação de álcoois primários, secundários e terciários, monoálcoois, diálcoois, triálcoois, que são coisas bem bobinhas, mas aquelas questões que não são comuns no Enem, aquelas questões típicas de, quais estão corretas, isso sempre cai. Então vamos nos preparar, porque logo depois do Enem, várias outras provas iniciarão aí os seus vestibulares, ou universidades, perdão. Então vou mostrar para vocês algumas classificações simples de álcoois, como por exemplo, a classificação quanto ao tipo de carbono. Se o carbono que possui o OH for um carbono primário, essa é a mais importante, diga-se de passagem. A gente diz que esse álcool é um álcool primário. Tudo bem? Já não entendi. O que é um álcool primário? É o álcool cujo carbono que tem o OH é um carbono primário. É que me deu um branco, eu não lembro o que é um carbono primário. Carbono ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono. Isso aqui cai demais, foi questão da URGS desse ano, super previsível inclusive. A gente sabia que ia cair, fazia tempo que não caía reações de oxidação alcoólica. Se o outro carbono aqui ao lado não é um carbono primário, mas é um álcool, como vai ser esse meu álcool aqui? Não entre em pânico, coisa fácil, super simples. Qual carbono que tu tem ali? Primário, secundário, terciário ou quaternário? Esse aqui é um carbono secundário. Pronto, acabou o suplício, acabou a aflição. Esse vai ser um álcool secundário. Quem define que tipo de álcool você vai ter é o carbono que detém o OH. Pois se ele for primário, secundário, terciário, ele vai indicar a reatividade desse álcool.
pois carbonos são átomos muito grandes. Então, se houver muitos carbonos no carbono que tem o OH, ele fica impedido e não consegue reagir. Por isso que é muito importante essa classificação. Certinho? E se o carbono for um carbono terciário, que é o máximo que esse álcool pode atingir, haja vista que, se o carbono for quaternário, esse carbono não vai ter espaço para se conectar a um OH, né, pessoal? Então, a gente nunca vai ter um álcool quaternário. Porque para ser álcool, o OH tem que estar na molécula. Então, esse aqui vai ser o nosso álcool terciário. Lembrando que isso cai muito, por favor, não esqueçam disso. Ok? Então, essa é a primeira classificação, bem bobinha, primário, secundário, terciário, super simples. Outra classificação que é super fácil também é quanto ao número de OHs que um álcool pode ter. Isso é engraçado, né? Porque a gente às vezes faz muito preconceito para com algumas substâncias e esquece que a gente consome várias substâncias parecidas da mesma classe orgânica. Mas o que você está falando? Como assim preconceito? Por exemplo, eu sempre gosto de falar isso. Tu bebe? Ah, não bebo, minha religião não permite. Tu consome álcool? Eu jamais botei álcool na boca. Já comeu um pão? Claro, está consumindo álcool, vai pro AA então. Por quê? Ora, porque pão, carboidrato, é um poliálcool. Qualquer carboidrato, amido e assim por diante, glicogênio, celulose, são poliálcoois, querido. Então você está consumindo álcool, só não especificamente aquele álcool usado nas bebidas alcoólicas. Então essas bobagens assim, as provas adoram, gostam muito de salientar para os alunos, né? E às vezes a gente fala e não se dá conta, ok? Portanto, por que eu não tenho, por exemplo, o mesmo efeito psicotrópico que eu tenho quando eu, enfim, bebo, né? E quando eu como alguma coisa? Porque eu nunca fiquei louco do pão, louco do cacetinho, né? Como enfim as pessoas ficam quando consomem muito álcool. Porque são álcoois diferentes. Por exemplo, no pão você tem poliálcool, são vários OHs por molécula. Isso causa um efeito diferente do efeito que vocês têm quando consomem. Vocês não podem, né, pessoal? Mas as pessoas que usam para fins de entretenimento o álcool consomem álcool etílico, que é diferente, ok? Então, por favor, não esqueçam disso, isso é bem importante. E o que tem a ver com a aula? Bom, eles vão chamar de monool, diol, triol e assim vai. O que é um monool? Monool é justamente monool. Assim, é um álcool que tem apenas um OH. O que é um diol? Diol é um álcool que tem 2 OHs. O que é um triol? Triol é um álcool que tem 3 OHs. Fácil e simples assim. Então, quando a gente está trabalhando com reações orgânicas, por exemplo, tem uma reação super chata que o Enem começou a desenterrar, que é a oxidação branda de alcenos. E a oxidação branda sempre forma dióis. E aí eu fiz isso, né, e recentemente o aluno perguntou, o que é um diol? Então, é aqui que tu consegue enxergar essas coisas mais básicas que aparecerão em aspectos profundos da química orgânica. Diol é um álcool que tem 2 hidroxilas. E assim por diante, ad eterno, né? A gente pode ir infinito aqui, sem dúvida, porque a gente pode ter infinitos OHs dentro de uma molécula. Certo, pessoal? Então essas são as classificações super simples de álcoois. Além das classificações, a gente tem a nomenclatura dos álcoois. A nomenclatura é uma barbada. A meu ver, é a mais fácil, sem sombra de dúvidas. Porque você só precisa terminar com ol. Alguma coisa e o desfecho com ol. Portanto, vamos colocar isso na nossa tabelinha de álcoois para não ter maiores problemas. Ó, o que eu aprendi até agora então sobre álcoois? Vamos lá. Primeiro grupo dos álcoois. Página 39, deixa ela sempre engatilhada para ti. 49, tudo bem? Pode ser também na 49. A gente vai trabalhar com ela o tempo todo, tá? Então já deixa ela bem engatilhadinha aí. Comecemos assim, ó. Alcool. Primeiro grupo. Como eu o caracterizo? Sempre tem que ter um carbono saturado, só ligação simples com OH. Então você bota o OH ligado no carbono, vocês estão vendo ali, só tem ligações simples nesse carbono.
Como é a nomenclatura desses álcoois? É a parte mais fácil, né? Vai ser alguma coisa, vou colocar aqui em cima para ti, ó, para colocar aqui pequenininho assim para tu ver, e a terminação em ol. Ol, assim. Já não entendi. Não tem problema, o professor faz para vocês aqui, ó. Deixa eu colocar para ti um exemplo bem fácil, ó. Vou colocar assim para vocês, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar aqui em cima o OH. Pô, como é que vai ficar o nome dessa molécula aí? Isso é muito difícil, é muito complicado. Mas não é mesmo, né, pessoal? É uma barbada. Como barbada para ti que estuda isso a vida inteira. Mas não é, não. É fácil, ó. São 4 carbonos. A gente chama tudo na química orgânica que tem 4 carbonos de bute. Então isso aqui vai ser um bute. Assim. Porque só tem ligação simples. E, para terminar, ol, porque tem um OH. Só que você tem que dizer onde está o OH. E aqui no caso vai se encontrar no carbono de número 2. 1, 2, 3, 4. É no carbono 2 que a gente encontra o OH. Saúde. Portanto, butan, 2-ol. Lembrando mais uma vez que hoje em dia sempre se escreve com o número no meio. Questões mais antigas trazem o número na frente ou no final da palavra. Hoje em dia é no meio que a gente vai colocar. Certinho? E quais são os principais? São 2 principais apenas, mas que não se pode esquecer em hipótese alguma. Inclusive, um deles até nem é tão relevante quanto o outro. Tá? O mais importante, eu vou colocar inclusive na escala de importância, tá, pessoal? Ó, primeiro na escala de importância, isso aqui obviamente vai cair. Eu aposto contigo, é impossível não cair esse cara aqui. CH3, CH2OH, nome dele, etanol. Etanol. O etanol é o álcool comum. Tudo bem, pessoal? Ó, vou colocar aqui, ó, álcool comum. Por que é comum? Não entendi. Ele é comum porque ele é o álcool mais popular que tem. É o das bebidas, é o álcool dos combustíveis, é o álcool de sanitização, ou seja, de limpeza. Se você vai fazer, passar um álcool gel para não ter bactéria, é esse álcool que tu consome. Então as pessoas usam esse álcool como se fosse o único álcool que existe. E está errado. Carboidratos também são poliálcoois, veremos isso na nossa aula de número 6, que é a aula de bioquímica, a aula sobre carboidratos, dentre outros compostos bioquímicos. Mas esse álcool é muitíssimo importante. E tem que se saber como se faz esse álcool. Como é que a gente faz esse álcool, pessoal? Foi questão do Enem, inclusive, 2016. Do jeito que eu vou falar aqui. Como é que faz álcool? De onde ele vem? Isso é muito importante. O álcool vem do petróleo. Não, pessoal, de maneira alguma. O álcool vem de outros álcoois. E um em particular chamado isso aqui, ó, açúcar. Que tem muito no Brasil numa matéria-prima, num commodity, né, que é uma matéria-prima que vai sofrer manufatura, transformação, chamado cana-de-açúcar. Então você tem açúcar e graças à ação de micro-organismos, fungos, você consegue transformar esse açúcar em outro álcool chamado etanol. Então a forma de obtenção do etanol, vou colocá-la aqui, tudo bem com um asterisco para vocês, ó, obtenção. É uma sequência bem fácil. Já fez pão? Pão. Já ouviu falar de fermento de pão? Pois é, não é o mesmo fermento químico, são fermentos diferentes. O fermento de pão transforma o açúcar, que é um poliálcool, carboidrato. Aquele fermento é um bichinho, sabia? A levedura de cerveja lá é um bichinho, né? Na levedura contém um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. E esse fungo, esse micro-organismo, como a Giovana Caldeira recém comentou, lembra, Giovana Caldeira? Produz enzimas, a zimase, funguinho, eu vou escrever aqui, ó, fungo, Saccharomyces cerevisiae, e transforma o açúcar em álcool. Álcool, assim, mais CO2. O único problema disso é que esse álcool que é formado também é álcool assim como o açúcar. Entretanto, é o álcool etílico, é o etanol, que é uma substância diferente da substância açúcar, que é a sacarose. Então, o açúcar sofre um processo enzimático por um bichinho, que
que se transforma em etanol. E o nome desse processo, queridos, não esqueçam, pelo amor de Deus, porque o álcool de posto, o álcool da bebida, qualquer álcool é obtido a partir de fermentação, ok? Fermentação. A reação eu vou colocar aqui para ti completa, não precisa saber, mas a reação completa é essa, ó. Vai havendo uma sucessão de hidrólises, a sacarose se quebra primeiro em 2 moléculas de monossacarídeos, assim, a gente chama essa etapa de sacarificação, as enzimas continuam trabalhando e produzem C2H6O, que é o etanol, mais CO2, que é justamente as bolinhas que tem na champanhe, na cerveja, tudo bem? O que faz o bolo, ou no caso, perdão, o pão crescer, o que faz o pão crescer, literalmente, é a quantidade de, enfim, aqui vai ser 6, 12, 13, 13, perdão. O que faz um pão crescer, pessoal, é justamente a quantidade de gás carbônico produzido nesse processo de fermentação. Então, quando você faz pão, você faz álcool. Repito, por que tu não fica bêbado comendo pão? Pô, vou comer um pão e ficar muito louco, vou para UPA ficar em coma alcoólico do pão. Não, porque quando tu esquenta o pão para, enfim, cozinhá-lo, né, o álcool evapora e tu não tem mais o álcool. Mas o CO2 que faz a massa crescer é justamente o CO2 proveniente ali do, enfim, processo de fermentação do funguinho. Não sei se alguém já fez pão ou massa de pão, tu tem que sovar ela e deixar ela parada. Ela, depois de um certo tempo, cresce sozinha, não precisa esquentar nada, ela cresce sozinha, de uma forma bem simples, até porque a reação é exotérmica, é uma reação espontânea. É engraçado. Ela cresce por quê? Porque houve produção de gás carbônico por parte do fungo. Tudo bem? Então não esqueçam disso, pelo amor de Deus, é muito importante, vai cair, escreve o que eu estou te dizendo. Álcool sempre vai vir, sempre veio e sempre virá do açúcar, de carboidratos, sempre dessa mesma fonte. Agora, outros álcoois menos importantes, que não são tão relevantes. Eu vou colocar aqui para vocês um que praticamente nunca cai. Metanol, CH3OH, metanol. O metanol é um álcool combustível também, chamado de álcool da madeira. Ele é extremamente perigoso. Madeira. Ele é obtido a partir da destilação seca da madeira, normalmente, né? Porque a madeira é celulose, celulose é um açúcar. Meu Deus do céu, celulose é açúcar? Sim, é um carboidrato, assim como o amido é, assim como o glicogênio é também. Então a destilação seca da madeira é fonte de obtenção de metanol. Ele é perigosíssimo e se eu fosse vocês eu faria um adendo ali, escrevam tóxico. Ele é extremamente tóxico, causa cegueira, é uma das principais, os primeiros sintomas de intoxicação por metanol é a cegueira, tudo bem? Então tem que ter muito cuidado em bebidas destiladas ou com bebidas destiladas por causa do metanol. Se a forma de destilação não for uma forma adequada, pode ser que tenha muito metanol na bebida e é muito comum em alambiques caseiros, por exemplo, pessoas morrerem contaminadas por metanol. A pessoa vai beber a cachaçinha da amizade e acaba se debatendo e babando, literalmente entrando em processo de convulsão, ficando cego, é uma coisa muito triste mesmo, graças ao metanol. Tudo bem? Tem que ter muito cuidado então, até porque vocês estão em uma época de reclusão, ninguém aqui bebe, né, pessoal? Enfim. E por último, uma outra bem bonitinha, essa molécula é maravilhosa, adoro ela. Ela é clássica em cosmético, então você que vende Rinodê, olha ali, ó, você que é da Mary Kay, você conhece muito bem essa belíssima molécula chamada glicerol ou glicerina. Qualquer cosmético para deixar a tua pele bonita, tua pele hidratada, tem glicerina, que é um alqueiro, glicerol ou glicerina. Já tomou banho, já fez a higiene pessoal com sabonete ou sabão? Sabão de glicerina é meio estranho, né? Mas enfim, já te lavou com alguma coisa que tenha glicerina? Talvez sim, tu nem saiba, muito provavelmente. O nome é Propan, deixa eu colocar aqui direitinho, que é a glicerina. Propan, 1, 2, 3, triol. Ah, mas por que é Propan 1, 2, 3, triol?
Ué, porque é um triálcool, é um triol. Tá aqui, ó, são 3 OHs. Então é propan, porque é 1, 2, 3 carbonos. Am, porque só tem ligação simples. E triol, porque são 3 OHs. É o que tu que tem que colocar 1, 2 e 3? Por que, querido? Você poderia ter 2 OHs no carbono 2, por exemplo. Então, se você não escrever 1, 2 e 3, o leitor, bom leitor, não vai saber onde os OHs se encontram. Você pode ter os 3 OHs em um carbono só. Então, tem que colocar 1, 2, 3. Glicerol cai demais. É a base das nossas gorduras. Vocês já foram no médico e o médico disse assim, ó, vamos parar com esse X-ovo aí, vamos dar uma diminuída nesse pão com banha. Por quê? Olha, teus triglicerídeos estão altos, isso é um perigo para doenças cardiovasculares. Por que triglicerídeo? Vem de glicerol, glicerina, componente das gorduras mais populares do nosso organismo. Oi, Giovana Caldeira. Então, depende do que tu quer fazer. Tu quer fazer cerveja? Não, tem que deixar fermentando. A gente tem uma válvulazinha lá que faz, se chama, agora esqueci o nome, acho que é airdrop, uma coisa assim. Airdrop, eu acho que é o nome. É uma válvulazinha que deixa o CO2 sair bem devagarinho, porque senão o balde explode. Então, tu tem que ter uma vazãozinha de CO2. No método de champanhe, né, da champanoise, o método que eles chamam, que é o método francês, tu primeiro deixa a champanhe fermentar e depois tu acaba colocando uma solução, né, para fazer com que haja mais fermentação, para que tenha bolhas na champanhe. Então, na champanhe, por exemplo, não se libera o CO2. Se bota na rolha, tranca direitinho, depois o processo primário de fermentação, para que ele fique fermentando mais e mais, produzindo bastante CO2, justamente para que você, quando abrir a champanhe, enfim, tenha as bolinhas. E na cerveja também é a mesma coisa, só que a gente deixa uma válvulazinha bem pequena para sair um pouquinho de gás carbônico, senão o balde explode, porque as quantidades são bastante grandes. Tudo bem? Queridos, me fiz entender? Só tem espaço para um no HD. O primeiro, pelo amor de Deus, esse vai cair, eu aposto contigo. E a pergunta vai ser, como ele é obtido? Fermentação. De onde vem a fermentação? Dos açúcares. Quem fez a fermentação? Um bichinho, Saccharomyces cerevisiae. Belíssimo nome para um bichinho, ok? Não esqueçam disso, por favor. O próximo grupo funcional aqui das oxigenadas é um grupinho bem bacana também, bem fácil. Deixa eu só ver, não é o fenol, me enganei, é o éter, que também mas está ali na sequência, né? Está ali o 2, tá vendo? Vou colocar aqui para ti, o segundo, o éter até seria muito estranho eu dizer que ele é muito melhor que o fenol, porque o éter é o principal componente de uma coisa que vocês desconhecem, chamada lança-perfume, que nos anos 60, até os anos 60 no Brasil, era proibido. E aí um presidente meio estranho, chamado Jânio Quadros, resolveu proibir duas coisas, que para ele eram afrontas à sociedade. A primeira, o lança-perfume. Veja só, todo mundo consumia, vamos parar com o lança-perfume. E a segunda, o maiô. Sim, para o Jânio, o maiô e o lança-perfume eram duas coisas na escala de afrontas sociais que estavam no mesmo patamar. Né? Exatamente, Brasil. Enfim, então vamos lá, pessoal. O éter é o principal componente do lança-perfume, mas eu seria super leviano se dissesse apenas isso, porque essa é a figura, a representação, a pintura, está na galeria, se eu não me engano, ele não sei se ele está no Met, em Nova York, ou se ele está em Londres, né? Mas é uma das figuras mais importantes da medicina, essa pintura aqui na página anterior, que mostra a primeira cirurgia com um anestésico que até hoje é usado pela medicina em algumas intervenções cirúrgicas, chamada éter. O éter é um anestésico, ele é importantíssimo. Tudo bem? Então vamos vê-lo aqui. O éter tem algumas diferenças assim para com os álcoois e as demais funções, porque o éter vai ser a nossa primeira experiência juntos com um composto de cadeia heterogênea. Sim, os éteres, eles são heterogêneos. Eu vou colocar aqui para ti, ó. E o átomo que corta essa cadeia em duas partes é o oxigênio. Então você tem que ter um radical carbônico de um lado, um radical carbônico do outro. É isso que configura um éter, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui em uns exemplos práticos dos éteres. Vou colocar aqui para ti, para tu ver. Ó, isso é um éter. Ele pode ser um éter aberto, um éter acíclico, né, não fechado,
Pode ser um éter cíclico também ou fechadinho. Então isso é bastante comum também. Vocês podem ter lá a cabeça, lembra da cabeça do nano garoto ou nano kid que o Enem cobrou? Tá aí, ó, é éter, tá aqui, olha ali, ó, tá vendo? É oxigênio entre carbonos. Então ele pode ser aberto, ele pode ser fechado, desde que seja oxigênio entre carbonos, você vai ter um éter. Então vamos começar completando aqui na página de número 49, página que tu deve deixar sempre de prontidão na aula de hoje. Função dos éteres. Vamos escrever assim, ó. Éteres, que é uma função oxigenada super popular e importante. Os éteres sempre têm, literalmente, um heteroátomo, e esse heteroátomo é o oxigênio. E é o oxigênio, queridos, entre carbonos, ok? E repito, tem que ser entre carbonos. Se não for entre carbonos, não é éter. Tudo bem? Cuidem isso. A nomenclatura dos éteres é que é um pouco chatinha, tá? Infelizmente, a gente vai ter que se adequar um pouco a ela. A nomenclatura dos éteres vai ficar assim, ó. Você vai ter duas partes no nome. Uma, duas. Assim. A primeira parte vai corresponder à menor parte da cadeia. Como que corta a cadeia é um oxigênio, no meio do nome vai ter que ter a palavra, ou radical, na verdade, perdão, oxi, desse jeito. Então você tem que ter oxi no meio do nome, não importa. Não importa o que seja, o que tenha de um lado e de outro, tem que ter oxi. Porque nos éteres, vocês sempre vão ter as cadeias divididas em duas partes. Então não é uma cadeia, são duas cadeias. Tu tem que dar nome para uma cadeia e para outra cadeia. Funciona assim quando as cadeias são heterogêneas. Então eu fiz um apontamento na aula anterior, quando falei para vocês, aquela técnica de prefixo, afixo, sufixo, ela vale para cadeias homogêneas. Quando as cadeias são heterogêneas, a gente tem mais de uma cadeia dentro de uma molécula. E isso faz com que tenhamos a obrigatoriedade de dar nomes diferentes para cada uma dessas cadeias. Portanto, queridos, sempre se começa assim. A menor parte inicia o nome, menor cadeia iniciará o nome e a maior terminará o nome. Maior cadeia terminará o nome. E aí, a maior, ela vai levar ares ou enfim, sufixos e afixos de cadeia principal. Vai terminar com an, em, in. Vamos colocar assim para vocês verem, ó. Ó, termina com an, em ou in e o o como finalização. Tá? Então parece ser difícil, mas é uma barbada. E sinceramente, nunca vi em vestibular nenhuma que seja com eno, com ano, com ino, desculpa, com eno ou com ino. Todas são bem bobinhas e sempre vão terminar com an. Então, antes de colocar aqui um exemplo, eu vou pedir que vocês voltem aqui na página dos éteres, porque eu fiz ali dois exemplos bem básicos para a gente poder trabalhar um pouquinho e poder, enfim, entender melhor isso, tá? Aqui embaixo tem um exemplo para vocês enxergarem isso. Ó, como fica o nome, por exemplo, dessa molécula bem simples de éter? A gente sempre vai ter a molécula, saúde, dividida em duas grandes partes. A menor parte e a maior parte. Sempre começaremos o nome com a menor parte. Eu não entendo essa coisa de parte. Ó, você divide a molécula pelo oxigênio. Vai ter um radical, outro radical. O que tiver menos carbonos é a menor parte. Então vai começar com met, porque é a menor parte, tá vendo? Oxi, por causa do oxigênio. E a terminação em et, porque são dois carbonos. E ano, etano. Só isso. Tudo bem? É bem fácil mesmo, bem simples, acredite, duvido que vocês tenham dificuldade. Para mostrar como é fácil mesmo, eu vou fazer contigo aqui dois exercícios que estão na sequência para nós reproduzirmos juntos. Antes, só queria fazer uma pequena observação. Tem muitos nomes usuais, pessoal, nomes que as pessoas dão, apelidos, pensamos assim, que fogem das regras oficiais. E os éteres, acho que compõem o único grupo no qual o nome usual ele é mais usado às vezes do que o nome oficial.
Então, nos éteres, o nome usual, que não é o nome oficial da IUPAC, ele pode ser representado assim, ó. Eles chamam de éter, a menor parte com il, tipo metil, e a maior parte com ílico, metil etílico, desse jeito. Esse é o nome usual, não é oficial, tá? Não é oficial. Vou colocar aqui, ó, usual. Cai bastante em prova? Não, o oficial cai mais. Entretanto, vocês vão encontrar muitas questões com o nome usual, que segue a mesma linha do oficial, ó. Começa com a menor e termina com a maior. Só que ao invés de usar oxi e ano, eles usam il e ílico. Qual é a explicação para isso? Uma das formas de obtenção de éteres é a desidratação intermolecular de álcoois. Mínimas palavras. Álcoois fazem éteres. Então, como os álcoois comuns são chamados de ílico pela usualidade, coloquialmente, por exemplo, esse aqui é o álcool etílico, esse aqui é o álcool metílico, que é um nome não oficial, eles usam também essa mesma premissa para a nomenclatura dos éteres. Cai muito? Não, mas vocês vão encontrar nos exercícios, por isso eu fiz esse apontamento. Tá, mas eu preciso focar nesse nome? Vocês precisam focar no nome oficial. O nome oficial é sem dúvida o mais cobrado. Então, vamos lá. Menor radical, 2 carbonos. Maior radical, 3 carbonos. Muito difícil, discordo. Etoxi, só isso. Mas na prova eu não vou lembrar como se escreve. O que a gente escreve na prova, pessoal? Nada, pessoal. É objetiva. Propano. Ok? Etoxi, propano. Olha para um lado, olha para o outro. A menor primeiro, a maior depois. Aqui embaixo, queridos, vocês têm esta como menor. Deixa eu colocar aqui na mesma corzinha. À esquerda. E esta aqui como maior. Eu até fiz de propósito aqui para que vocês vissem. Tem uma ligação dupla ali. Como é que eu vou chamar se tem uma dupla? Essa daí achei difícil, bem complicado. Não, exatamente. É só procurar qualquer alternativa onde você vai encontrar em. Ah, mas não tem que dizer onde está? Genial. O nome dela vai ser metoxi 1, 2, 3, 4 buti, tá vendo? Hífen eno. Assim, chegando nessa definição, entendi, isso é muito difícil, muito mais complexo que 7 vezes 8. Não é. Ó, but tem 1, 2, 3, 4. But. Em, porque tem uma duplinha. Em. Então, por isso que vai terminar com buteno. Ah, mas e onde eu vou colocar esse em? Então, você deve começar a contagem sempre a partir do oxigênio. Porque é como se as cadeias nascessem dele, entendeu? Se espraiassem a partir dele para os lados. Então você sempre começa a partir do oxigênio. Sempre. Explicação técnica é que na desidratação intermolecular dos álcoois, esse álcool aqui, ó, ele tinha o oxigênio nessa ponta. E como a gente sempre começa numerando pelo oxigênio, então esse tem que ser o carbono de número 1. Essa é a explicação técnica. A explicação lúdica e metafórica, o oxigênio está no meio e as cadeias nascem a partir dele. Então vocês sempre começam a contar a partir do oxigênio. É do oxigênio para as pontinhas. Como ele está no segundo, você só precisa colocar um 2 ali do ladinho do buteno. Ok? Bem fácil, bem simples. Está aí a nossa nomenclatura de éteres. Voltando à nossa tabelinha da página 49. Se alguém quiser arrancar essa folha, pessoal, o intuito é esse, que você destaque-a e a tenha para, né, usar de maneira mais pragmática e funcional. Então você pode arrancar a folhinha, destacá-la, desde que não perca, pelo amor de Deus, tudo bem? E vai usando ela. Eu vou colocar aqui um exemplinho de éter para ti, assim, ó, e vamos colocar ali o nome então, só para ficar claro na hora de fazer as questões para facilitar um pouquinho a tua vida. Essa aqui é a menor parte, et, oxi.
A maior parte, essa aqui do ladinho, 3 carbonos. Fechou? 1, 2, 3. Então vamos colocar aqui propano. E a notícia muito boa é, só tem um éter realmente importante, que é o éter usado nas anestesias em cirurgias. Hoje em dia evoluiu muito. Se é uma profissão que na medicina evoluiu bastante, é a profissão de anestesista, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Antigamente, médicos anestesistas nem eram médicos. Eles passaram a fazer parte desse corpo médico muito tempo depois, né? Não é uma coisa tão enfim, antiga assim. Tanto que essa cirurgia que foi feita ali, ela foi feita no final do século XIX. Final do século XIX. Se houve um momento na história onde não era bom você ficar doente, era no século XIX, principalmente no auge da segunda revolução industrial. Não era bom, pessoal. Você entrava com, sei lá, com uma rinite, saía, sei lá, com uma tuberculose ou sífilis, vá saber como, não sei, é melhor não entrar no detalhe, mas em fase terminal. É uma coisa terrível, né? Então, vamos entrar aqui na parte do principal. A gente chama de etano. Nos lugares não convencionais onde se comercializam coisas não convencionais, se é que vocês me entenderam, se chama de éter etílico ou dietílico também. Tá, pessoal? O que ele é? Anestésico. Deixa eu pegar aqui que agora passei, prontinho. Vamos colocar bem grande ali, ó. Anestésico. Vocês vão ter questão que é só isso. Éter, o que é? Anestésico. Tudo bem? Queridos, vocês conseguiram colocar ali? Sim, acabou a aula, tiro o print, mando ele para o grupo, vocês não precisam se preocupar, certinho? Vamos para a próxima função, então, oxigenada, que está na sequência. Depois dos éteres, nós temos ali 3 fenóis. Os fenóis são bem agradáveis, bem tranquilos, bem fáceis e cai muito, né? Só que o bom do fenol é que não cai nomenclatura, que às vezes deixa o aluno um pouco inseguro. O bom do fenol é que não cai principal, não cai nada. A única coisa que cai do fenol, e cai bastante, como eu te falei, fenóis são super recorrentes, é onde está o fenol? Que dele o fenol? Que dele? É isso que eles querem saber. Só isso. Então, se tu for para a prova do Enem, por exemplo, só lembrando que fenol é qualquer grupo aromático com OH, pronto, acabou o teu problema. É só isso. Aromáticos e OH. Esses são os fenóis. Tudo bem, queridos? Então eu vou colocar aqui para vocês. Pode ser 1 núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos. Portanto, é legal escrever dessa maneira. Aril, aromáticos e OH. Não interessa quantos núcleos aromáticos você tenha na cadeia. Tem aromático, tem OH, é fenol e pronto. Aí tem alguma coisa assim muito complexa sobre fenóis que eu devo saber? Pior que não, pessoal. Fenol é uma barbada, é uma alegria. Então vamos completar aqui, ó. Fenóis. Fenóis. Os fenóis são identificados pela presença de aromáticos, quaisquer, ligados com um OH. Então, OH ligados em grupos aromáticos geram fenóis. Ah, mas e o nome, hein? Como é que faz? O nome não é nada difícil, é bem fácil. Segue a regra de nomenclaturas aromáticas. Mas eu não lembro, não tem problema, vou colocar aqui para ti. Lembrem que depende do anel, né? Normalmente é o benzeno, então eu vou colocar aqui no final, ó, benzeno. Mas se for um anel naftaleno, tem que ser naftaleno. Se for um anel antraceno, tem que ser antraceno. Já não entendi. Naftaleno são aqueles 2 anéisinhos juntos. A gente não chama aquilo de dibenzeno, chamamos de naftaleno. Então, se for um outro anel, aí a gente tem que dar o nome do anel. Mas eu garanto para vocês que não vai aparecer. Teve uma vez só em 2006 e a questão era muito simples de deduzir. Vocês com bastante facilidade chegariam na resposta certa. A única observação que eu devo fazer, queridos, é que se chama de
esse OH. Então, no início do nome, você sempre tem que ter o hidróxi e qualquer outra ramificação que a molécula venha a ter. Se ela tiver um metil, hidroximetilbenzeno. Se tiver um etil, hidroxietilbenzeno. Desculpa, mas eu não consegui entender, eu não entendo muito, química é muito complicado. Não, eu tenho certeza que vocês já entenderam. Só precisam de um exemplo prático para concretizar essa compreensão e aprendizado. Quer ver? Vou provar para ti. Ó, esse é um belíssimo benzeno. Aí você pode ter nesse benzeno, aqui ó, um OH. Opa, fenol. Muito bem. E vamos supor que aqui ó, tu tenha isso aqui. 1, 2, que é um etil. Como é que eu vou dar nome para esse troço? É impossível. Não, é barbada. Você só vai decompor o nome. OH é hidroxi, isso é benzeno e isso é etil. Então no teu nome tem que ter hidroxi, etilbenzeno. Ah, mas e a ordem alfabética? Parabéns, genial, observação imprescindível. Vai começar com E de etil, ó, tracinho, H de hidroxi, tá ali ó, o H de hidroxi, e a terminação com a cadeia principal, né, que aqui no caso é o benzeno. Benzeno. Só com isso, querido, eu aposto, já fecha a questão. Ah, mas até burro, né? Tá faltando ali informação. E o bom leitor? O bom leitor se atrapalha, porque ele não sabe onde é que está esse etil. Que dele o etil? Que dele? Uma pergunta muito importante, introspectiva, e que vai fazer diferença aqui. O etil, ele tem que ser referenciado pela função. Fala uns troços muito estranhos, atrapalhado. Não, querido, ó, ele tem que ser referenciado, ou seja, ele tem que sempre ser comparado com o carbono da função. Ah, que função? A função fenol, a que a gente está vendo. Então, como o OH é o fenol, indica o fenol, ele é que tem que ser o carbono 1, depois o 2 e depois o 3. Então, você vai ter ó, um 3-etil. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui que ficou muito feio. 3-etil, ó, 1 hidroxi, ok? O hidroxi sempre vai ser 1. Ah, mas se sempre vai ser 1, tem que colocar. O que a gente escreve na prova, pessoal? Então ninguém coloca nada, a própria banca coloca para ti, ok? 3-etil, 1 hidroxi, benzeno. Mas eu quero ousar, hoje estou assim, acordei ousado, ousada. Não quero escrever os números 1 e 3. Existe uma outra possibilidade para que o bom leitor, aquele bom leitor, se faça compreender, ou enfim, entenda o que eu estou escrevendo. Tem como substituir 1 e 3 por outra coisa? Por o Mzinho do OMP, lembra do homeopara? Por meta. Você poderia usar meta-etil-hidroxibenzeno, que o bom leitor entenderia também. Certinho? Ah, e qual é o principal? O principal é a galera que é do agronegócio aqui. Cadê a nossa bancada ruralista? Tá ali a Joana, né? Quem mais? Na Colômbia, tu tinha latifúndio lá também, Paola? Tu morava ou não morava no latifúndio lá? Para, Paulo, todos nós viemos, né, do agronegócio, exatamente, exatamente. Então você que tem lá o seu latifúndio, você sabe que existe um remédio que é milagroso no interior. E esse remédio se chama, vocês vão lembrar, creolina, viu só? Creolina, muito bem. A creolina mata tudo, mata a bicheira, mata o micróbio, mata ali o fungo, mata o que for para matar. A creolina tem, inclusive, tudo que termina com ida, né, pessoal? Ó, genocida, homicida, bactericida, talvez coisa boa não seja. Então olha ali, ó, vou botar aqui para ti. Tá aqui o OH, tá ali o aromático e tá aqui a metila. Tem que saber, pessoal, nunca vi questão sobre, né? Mas é o mais importante. O nome dele o popular é metacresol. Cresol é o nome vulgar, assim, galera do botequim, sabe, gosta de fazer aqueles revisionismos de botequim, teorias de botequim, chama de cresol. O nome oficial, é óbvio, seria hidroximetilbenzeno, né? Mas o nome funcional ou usual é cresol. E é daí que vem a creolina.
Pelo amor de Deus, não confunda com olina, mix de ervas, essência de vida. Ah, mamãe, o pai, o professor falou que creolina é perigoso, vamos parar de tomar creolina. Creolina é diferente de olina, não confunda. Vamos tomar creolina porque creolina é bom. Não, pelo amor de Deus. Creolina, pessoal, é um fungicida. Ó, fungicida. Ou seja, ele queima tudo. E aí vem uma grande observação que nós devemos fazer. Os fenóis, eles são ácidos. Isso tem que ser escrito em letras bastante ali, ó, grandes e coloridas. São ácidos. Poucas coisas na química orgânica são ácidas. E os fenóis são uma dessas, compõem uma dessas coisas. Então, por que ele é tão perigoso? Porque ele é ácido, ele queima os bichinhos. Dá uma olhada no teu pet, se você usa no pet, lá no teu shih tzu. Dá uma olhadinha se ele tá feliz quando tá passando creolina na patinha dele. Ele não tá feliz, ele quer te matar, porque tá queimando. Então não se faz isso. Creolina se usa para desinfetar um pátio, desinfetar ali uma coleira, um potinho do bichinho que morreu por alguma, enfim, virose ou coisa assim. Tu não quer que passe pro teu outro animalzinho de estimação. Mas não para desinfetar pessoas ou animaizinhos. Então não se usa creolina diretamente, é perigoso, tá bom? Lembrem sempre disso, porque ela é muito ácida. A cor da creolina é uma cor âmbar. Sabe o que é âmbar? Como é que eu posso... tipo esse chão aqui um pouquinho mais escuro. Essa é a cor e o cheiro é inesquecível. É um cheiro horrível, fica impregnado por semanas em ti. Pode ter se tu usar em ti, obviamente, que não é adequado. Certo? Então, creolina é bem perigoso mesmo. Eu tenho ali a fotinha da creolina. Esse aqui é o frasquinho da creolina. Tá vendo ali, ó? Creolina. E essa é a cor dela, cor âmbar. É o nome dessa cor. Eu acho, pelo menos, porque tá escrito. Porque eu sou péssimo para cores. Lembrando que eu descobri que fúcsia era uma cor há pouco tempo. Não é engraçado, é patético, tá? Então, vamos para a próxima. Próxima função oxigenada, que eu não sei qual é. Tem que ver onde é que está ali, na página, depois os fenóis. Oh, essa é barbada, tá aqui o nosso principal aldeído, tá ali o frasquinho dele, o formaldeído, nome usual também conhecido como formol. Eu não vou fazer nenhuma piadinha com ele, tá? Nenhuma, tá, ok? O formol, Enio, ok? Exatamente. E os aldeídos são compõem esse grupo maravilhoso, muito fácil mesmo, e que cai à revelia nas provas. Então, quarto grupo, grupinho dos aldeídos. Os aldeídos têm uma coisa que é moda na química, se chama Xô. Xô. Que Xô? Xô. O Xôzinho. Um Xô. Xô é a forma de escrever a aldoxila. Ah, mas daí tu já... Pois é. O que é a aldoxila? A aldoxila é essa maravilhosa junção ou grupamento orgânico que tem um C-O ligadinho ao H. Esse C-O, vou fazer o recorte aqui para ti, a gente chama de carbonila. Tá? E ela é muito popular na química orgânica, muito se fala em carbonila. Então, onde houver, por exemplo, C-O, você tem uma carbonila. E ela é referência para várias funções orgânicas diferentes. A forma de escrevê-la sem as ligações na forma tida ou chamada de condensada é com um Xô. Então, onde houver Xô, você tem carbonila. Esse é o aldeído. Então, vamos preencher na nossa tabelinha, que talvez tu já tenha te irritado e arrancado lá da página 49, para mantê-la junto, né? Vamos escrever assim, ó. Aldeídos. Olha ali que maravilha. Aldeídos. E quem são os aldeídos? Xô. Que Xô? Xôzinho. O que é Xôzinho? É carbonila na ponta da cadeia. Vamos fazer juntos? Ah, mas é tão importante assim? Não, pessoal, é fundamental. Uma questão dessa vai aparecer logo logo. O teu eu de novembro vai se deparar com ela. Pode ter certeza disso. Porque nunca deixou de cair. Todo ano cai. Ou todo o Enem traz uma questão de identificação de função. Então, isso não se erra de jeito nenhum. Ok? E mais uma coisa, só para deixar aqui mais claro. O nome dessa coisa aqui, ó, tem que anotar. É carbonila. Esse é o nome desse grupinho que quando está na ponta de uma cadeia faz aldeído.
Então, quando você tem o CHO, COOH, você tem uma carbonila na ponta de uma cadeia. E quando tem carbonila na ponta de cadeia, você tem aldeído. Ah, mas o quão importante isso é? Pessoal, é nível altíssimo de importância. Ele vai terminar com al. Al? É, porque aldeídos terminam com al. Não entendi. É muito fácil, tu vai entender agora. Olha só, vamos supor que nós tenhamos essa molécula aqui. E aí você tem o CHO, belíssimo CHO aqui na ponta. Como é que eu vou dar o nome para esse troço? Pô, pessoal, super fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Mas e se conta esse carbono? Evidente que sim. Então, se são 5 carbonos, chamamos de pente. Lembra? 5 é o pente. Porque só tem simples e o al de aldeídos. Então esse é um pentanal. Ah, mas só isso, só isso. Mas é simples assim. Pentanal, só isso, certo? Ah, mas tem que ser pentenal? Tem dupla ali entre os carbonos? Não, então não. Ah, não tem que numerar o al? Não. Por quê? Se numera-se tudo. Ué, se a gente numera tudo é porque é importante. Nesse caso não é importante, porque ele sempre vai ser o primeiro carbono. Então, não precisa de numeração para o al, para a carbonila, na pontinha da cadeia. E qual é o mais importante? Pelo amor de Deus! Um que tu não pode esquecer por nada, nada mesmo, porque ele cai demais nas provas. Esse é, talvez depois do éter, do álcool etílico, esse seja o mais importante até agora, que é o HCO. HCO? É, HCO. Sim, o metanal. HCO, exato, eu sei. Olha, foca aqui, só didático, ok? HCO, metanal, chamado de forma usual e coloquial de formaldeído. Formol ou formaldeído. Isso aqui é usado para quê, pessoal? Alguém já fez aula de... enfim, pô, me fugiu agora o nome. Quando tu vai mexer no cadáver, pode ser. Deus te abençoe. Anatomia, muito obrigado. Já fez aula de anatomia alguma vez na vida? Se tu fizeste, sabe o quão ruim é o cheiro. Ou não, porque o formal ele é viciante também, ele pode causar cefaleia, que é uma dor de cabeça crônica. Mas a aplicação do formol, além de ser usado para fazer essa coisa na qual tu está escrevendo, chamada fórmica, a fórmica, que é esse polímero da madeira, ele é feito de formol, né? Ou é feita de formol, ele é um conservante de partes anatômicas. Conservante dos corpinhos. Ok? Funciona assim. Certo? Então é importante, é fundamental, tem que saber, formol é um líquido muito volátil. E se quiser ir um pouquinho mais a fundo, pessoal, é legal lembrar que formol não é uma substância pura. Ele é uma mistura de água com metanal 40%. Ou seja, tem 40% de metanal no formol. Oi, querido. Sim, o pessoal que quer fazer aí, né, uma progressiva, tem uma ambição estética de ter um cabelo liso, não sei o que diabos, você pode usar formol também. Só que isso é uma coisa sadia, pessoal? Óbvio que não, pessoal. Inclusive a Anvisa proíbe. Pode causar vários problemas, principalmente problemas respiratórios, mas também, enfim, pode gerar problemas cardiovasculares por causa da excessiva volatização, também a baixa absorção de oxigênio, porque o formol é volátil e ele é polar, então ele tem mais afinidade com a hemoglobina que o oxigênio, então é bem perigoso mesmo. Formol, de jeito nenhum, né? Teu cabelo é bonito assim, querida, tá? Fica desse jeito, pelo amor de Deus. Oi. Provavelmente tá errado, mas não tem... Querido, cara. Baita observação, viu só? Não tá errado. O fórmico, formiga, sim, tem uma relação direta, mas não é o grupo dos aldeídos, e sim dos ácidos carboxílicos. Ácido fórmico é o ácido das formigas, que é dos ácidos carboxílicos. O radical é o mesmo, tá certinho, mas não é aldeído, tá? Não é aldeído. Bom, queridos, passando para a próxima parte, temos aqui as cetonas. Vamos dar uma olhadinha nas cetonas, que é uma função também prima aí dos aldeídos.
cetonas, dessa forma. E a cetona é uma função que tem a carbonila entre carbonos. Então você tem que ter, ó, carbonila, assim, tá? Entre os carbonos. Não entendi. Tipo isso, ó, vou colocar aqui embaixo até um exemplinho para tu enxergar melhor. Ó, tem que ter uma carbonila entre, between, the middle, among carbonos. Se não for assim, não é. Cuida muito isso. Ah, mas se tiver um nitrogênio aqui, aí é uma outra função. Se tiver um enxofre aqui, é uma outra função. Ah, mas tu já entendeu. É só carbono. Pelo amor de Deus. Ela cai muito e ela é muito relacionada com os aldeídos porque são funções parecidas, diga-se de passagem. Entretanto, o aldeído tem a carbonila na pontinha da cadeia e as cetonas têm a carbonila entre os carbonos. Ah, mas o nome que é difícil. Não é não, queridos. Olha como é fácil de remeter a palavra cetona. Todas as cetonas terminam com ona. Olha que barbado. Ah, não, mas na prática, assim é fácil. Quando tu faz, é fácil. Na prática é difícil. Não é não. Ó, vou fazer aqui contigo. Ó, dá uma olhadinha ali. Vamos colocar as carbonila aqui. Como é que vai ficar o nome desse troço aí? Como é que eu vou saber? É facinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí? Como é que 7 é o quê? Hept. Tem dupla entre carbonos? E tem que terminar com ona. Heptanona. Só isso. Ah, mas e o bom leitor? É verdade. O bom leitor precisa saber onde se encontra a carbonila. Popular, QD. Então, a carbonila, queridos, ela está no carbono de número 4. Portanto, 1, 2, 3, 4. Mas e se eu for da direita para a esquerda, eu prefiro esse sentido. Vai ser no 4 também. Ah, mas e se tivesse aqui? Ah, sempre temos que usar os menores números possíveis. Logo, o nome dessa molequinha vai ser heptan-4ona. Fácil assim. Ah, mas a mais importante é difícil. Não. A mais importante, alguma vez na vida tu já usou, seja para tirar um esmalte, não de uma forma primitiva, que é aquela forma onde você fica, né, com a outra unha, aqui assim, pega o pé e começa a literalmente, né, mastigar as unhas para ver se tira. Ou você pode usar um removedor de esmaltes. Qual é o removedor de esmalte mais popular que existe? Quem gosta do cheiro de acetona, não responda, me preocupa. A acetona é perigosa, ela é viciante, ela é psicotrópica. Então se você vai num instituto, marca o salãozinho, o que está fazendo aqui? Só me deixa. Você tem um problema, você precisa de ajuda. Primeiro você precisa de um abraço para se sentir acolhido socialmente, depois você precisa de ajuda. A acetona é perigosa, é verdade. Inclusive ela é usada no refino de drogas. Então não é fácil de comprar acetona qualquer e de qualquer concentração hoje em dia. E se aliás você conhece alguém que compra muita acetona com concentrações elevadas, desconfie dessa pessoa, porque não é porque ela está errando muito a decoradinha ou a francesinha. É porque provavelmente, falo isso com propriedade, ela deve ter uma boca de fumo em casa. Pronto, falei. Mas é verdade, pessoal, eu estou brincando sério, falando sério. E eu sempre comentei isso que uma vez eu fui procurar acetona para fazer uma experiência em aula, né, pessoal? Não, olha só, em aula, tá? Não fala assim. E aí eu não achava mais a acetona que eu queria. E sabe onde é que eu fui encontrar? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Verdade, falando sério, pessoal. Os caras falam assim, ó, na farmácia, ah, professor, essa acetona aí, o senhor não encontra mais, é proibido, a Polícia Federal não permite, porque pode ser usado no refino de drogas. Eu nem sabia, né? Ingênuo, né? Nem sabia. Eu disse, ah, é mesmo? Pô, onde é que eu vou conseguir? Ele, olha, licitamente é difícil, então. E eu fui atrás. Aí eu entrei aqui para comprar uma água e adivinha o que estava do lado? Pois é, verdade. Propanona. É conhecida como acetona, 40%, fica a sugestão. Ela é um solvente de tintas, esmaltes e vernizes e também clássico solvente de uma coisinha que dá uma grande dor de cabeça, que se chama Super Bonder. Quando você usa e não tem coordenação como eu, né, é muito ruim. Aí você fica colado. Como é que você se descola? Com acetona. Pois o solvente da Super Bonder é a acetona. Tanto que o cheiro da Super Bonder é muito forte, justamente por causa da acetona que a dissolve.
Oi, querido. A propanona é a menor cetona que tem. Genial. É a menor cetona que tem. Exatamente. Preciso pôr o número ali, 2, prop 2-ona? Não, porque não tem outra possibilidade. Então a gente não colocaria justamente por isso. Tudo bem? Bom, continuando aqui, já indo para os finalmente. Ó, a gente vai ter agora uma função que é um pouco mais complexa. Como o Guilherme tinha dito antes sobre as formiguinhas, é a função chamada de ácido carboxílico. Ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles têm um grande diferencial. Eles têm esse radical aqui chamado carboxila, que é o COOH, o CO. O que é esse CO aí? O CO é a união de uma carbonila com uma hidroxila. E essa união gera um nome muito importante que nós vamos escrever aqui do lado. Carboxila. O Enem adora esse nome. Eu não sei que fixação o MEC tem, mas eles adoram carboxila. Ai, quem é que reagiu? Marque a alternativa onde a carboxila reage. Qual é a substância na qual a carboxila sofreu mudança? Aí o pessoal acha, pô, super difícil, super complexo. E não, carboxila é isso aqui. É só olhar para o CO. Procura um CO jogado no meio da questão. Não entendi por que CO. CO é uma forma de escrever sem as ligações, chamada de fórmula condensada. O CO, quando é apresentado com as ligações, se estrutura assim, né? Com a duplinha aqui com oxigênio e a ligação simples com OH. Muitas questões feitas nos primeiros temas, obviamente, encontraram esse conhecimento, né, como base para a sua resolução. Então, muita gente teve dificuldades. Pô, como é que eu vou fazer isso aqui? COOH. COOH, querido, é a carboxila, é um cozinho. Você tem dupla no O e uma ligação simples no OH. Carboxila vem da união das palavras carbonila com hidroxila. Carboxila, ok? Muito importante, grava essa, o seu MEC vai cobrar de ti na sequência. Ah, mas o nome é difícil. Na verdade, todo nome de ácido começa com o quê? Ácido, então é fácil saber que é um ácido. Agora vem os pontinhos, 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 e a terminação é em oico, porque ácidos orgânicos terminam em oico. Oico, assim, sem acento. Ah, mas eu acho que é complicado. Não é, querido. Ó, vou botar o CO aqui, tá? São 3 carbonos. Ácido. Prop, porque são 3. Porque só tem simples. E a terminação em oico, porque é o propanoico. Prontinho. Só isso. Só isso. Não, mas eu não entendi. Para mim são 2. Tu estás esquecendo do carbono da carboxila. Tem que ser contado também. Então, ácido propanoico. Qual é o mais importante? As formiguinhas. Quem já foi acometido aí por uma horda de formigas, foi picado por formigas, sabe o quanto dói. E o ácido das formigas é o menor ácido que tem, que é esse aqui que eu vou escrever aqui para ti, ó. Se chama, como o Guilherme falou, ó, COOH, se chama de ácido metanóico. Metanóico, que vulgarmente, como ele se encontra nas formigas, se conhece como fórmico. Ácido das formigas e da urtiga também. Então, caiu na urtiga, caiu no formigueiro, você pode usar uma coisa básica para neutralizar aquela dor quando você está ali agonizando, igual ao animal agonizante, você pode passar ali alguma coisinha básica que a dor vai ser amenizada na hora. Ou álcoois também, porque álcoois consomem ácidos, formando ésteres. Tudo bem? Entretanto, esse não é o mais importante. O mais importante é esse cara aqui, ó. Quando tu quer dar uma de Masterchef, para dar uma temperadinha na salada, tu compra ele. Ele se chama, do latim, vinho azedo. A gente conhece como vinagre. Ele vem do vinho, o nome oficial é ácido etanóico e também pode ser comercializado como ácido acético.
acete é um nome muito popular para falar de 2 carbonos, tudo bem, pessoal? Então, esse acete, que significa amargo também no latim, ele justamente tem essa relação, vem do ácido etanóico, e os ácidos, o vinagre no caso, ele é obtido pela oxidação dos álcoois. Então é legal que você saiba que vinagre vem, por exemplo, da palavra vinho azedo, porque antigamente quando o vinho ele azedava, virava vinagre direto. Isso acontece por causa de bactérias que estão no material, no vinho, que são chamadas de acectobacteres, que fazem essa transformação. Tudo bem? Então, vinagre vem do álcool, no caso do vinho em específico. E acete vem de amargo, amargor, acético. Oi. Deixa eu escrever vinagre só ali. Oi, querido. Sabão é sempre básico, exceto o neutro, né? Está escrito neutro, não é muito comum. Mas a maioria dos sabões e tal são básicos, detergentes são básicos, exceto os neutros, está escrito neutro. Mas a maioria é básico, enfim, leite de magnésia, muito básico, até bicarbonato de sódio, que é super básico, dá para fazer também ali uma amenização. Tudo bem? Vinagre, anota ali que esse é importante, tá? Tem que saber que esse aqui é o vinagre. Vinagrete, você que curte um vinagrete, se não curte, vai curtir, porque às vezes no RU da URGS, restaurante universitário, é a única coisa que sobra. Você chega com a fome de 1000 mendigos, pronto para devorar o que tem, e os outros estudantes famintos já o fizeram. E aí o que sobra? Sobra só a laranja, as colheres que cortam mais que as facas e o popular vinagrete. É verdade. Até minha esposa falou esses dias assim, no refeitório lá na fundação, eu vi pessoas cortando a laranja com colheres. Eu falei assim, mas bebê, enfim... É que veio da URGS, todo mundo que estudou na URGS sabe que tu corta, as facas cortam mais que as colheres cortam mais que as facas. Então a gente descobre o método de descascar as coisas com colheres. Né? Exatamente. Pode rir, tem problema. Né? É verdade. Oi? Então tá. Relacionamentos são assim, pessoas são patéticos, ok? É verdade. É uma vergonha, né? O pessoal chega assim, se desmoraliza quando fala perto da pessoa amada. Bom, vamos aqui do ladinho então para a última que nós temos, veja só, parece que, né, enfim, não ia terminar nunca, já terminou as oxigenadas que são as mais complicadas. E a última é a mais chatinha, infelizmente, que é a função dos... Ela é chata por completo, porque tem uma letrinha só que diferencia de outra função muito parecida. E eu estou falando da letra S. Porque, olha só, ésteres. É só uma letrinha que diferencia os ésteres dos éteres. E essa letrinha, ela faz toda a diferença. Porque se tu marcar éter num éster, querido, a gente vai abdicar de uma questão relativamente fácil na prova, né? Então, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente o descobre, como é que a gente percebe que tem um éster, e o segredinho tá aqui, ó. O éster tem que ter uma carbonila, assim, e um heteroátomo desse jeito, assim. Então você sempre tem que ter um heteroátomo ligado a uma carbonila. Quando eu estava estudando no colégio, lembro que me marcou muito que eu sempre fui muito lento e eu não conseguia guardar o éster. Então eu lembrava que o éster é um éter com uma carbonila. Desse jeito, mas eu não sirvo de referência para ninguém, porque ele era muito burro, entendeu? Então, e continua sendo. Mas aqui, em particular, era complicado, entende? Os alunos se atrapalham bastante. Então, o éster é um éter com uma carbonila. Ó, éster é um éter que sim tem carbonila, e a carbonila tem que estar ligada nesse oxigênio sim. Tá? Não pode estar num oxigênio vizinho, num outro átomo vizinho, tem que ser ligado diretamente no oxigênio. Então você vai ter um éster, por exemplo, com essa aparência aqui, ó. C dupla O, carbono ali. Esse, por exemplo, é uma representação de ésteres, ok? Queridos,
A nomenclatura gera um pequeno problema. Eu vou explicar para vocês. Lá na página dos ésteres. Quando a gente vai falar de nome de éster, a gente vai precisar saber um pouquinho da reação que se, enfim, usa para fazer ésteres. Eu vou falar mais dessa reação à frente, ok? O professor vai explanar bastante ela, vai falar bastante para ti sobre ela. E essa reação é uma reação entre álcoois e ácidos. Álcoois e ácidos formam ésteres. A gente chama de reação, a gente não, a pessoa chama, que é meio lento, eu chamo de AAEA. O que é um AAEA? Vou colocar aqui para ti, ó. AAEA. Assim. AAEA é uma reação na qual você tem, ó, ácido, tá vendo? Ácido carboxílico mais álcool formando éster mais água. Então, os ésteres, eles vêm da união entre um álcool e um ácido carboxílico. E esse é o problema. Como essa é a origem dos ésteres, uma parte do éster vem do ácido e uma parte do éster vem do álcool. Qual é a parte do éster que sempre vem do ácido? Não se preocupem, tá, pessoal? Vou fazer aqui uma explicação bastante genérica e nós vamos reproduzir muito isso mais à frente na parte de reações orgânicas. A parte que vem do ácido carboxílico é esse pedacinho aqui, ó. Vou ampliar para ti, para ficar mais visível, assim, tá? É esse pedacinho aqui, que é a parte da carbonila. Então a carbonila sempre é oriunda do ácido carboxílico. A parte que vem do álcool é a parte do oxigênio. Então, por que está explicando isso se a gente vai trabalhar mais depois? É porque de fato é importante, tá? Vou explicar aqui para ti justamente por isso, porque é importante. Assim. Então, quando a gente analisa essa reação, você vai ver que a água se forma daqui, ó. A água se forma aqui. Ó, aqui tá a aguinha. Tá vendo? H e OH. Assim. E tudo que sobra é o que a gente chama de éster. Estas coisas se unem e formam-se o éster. O éster vai ser então a composição de, olha só que fácil, desse radical que tem a carbonila, que veio do ácido, e desse radicalzinho que tem o oxigênio, que vem do álcool. Sempre assim. Ah, por que tu está explicando isso se a gente vai ter reações orgânicas na aula de números 5 e 6? Eu vou explicar para ti por que eu estou falando para ti desse jeito. Porque a nomenclatura dos ésteres, ela vem justamente disso, das suas origens. A nomenclatura do éster, ela é um plágio da nomenclatura da neutralização dos sais. Lembra como é que funcionava no sal? O sal funcionava assim. Tipo, cloreto de sódio. Primeiro é a parte que vem do ácido e depois é a parte da base. E aqui vai ser a mesma coisa. Sempre o nome vai começar com a parte que vem do ácido. E lembra lá do teimoso mosquito no bico do pato? Ó, ácido metanoico. Metanoato. Ico, ato. Então eles plagiaram aquela regra para criar a regra dos ésteres, onde sempre se começa com a parte do ácido, que é a parte da carbonila, e se termina com a parte do álcool, que é a parte do oxigênio. Então, na regra de nomenclatura dos ésteres, você vai ter parte do ácido com ato e depois a parte do álcool como se fosse uma ramificação, um raminho. Não entendi, eu achei muito difícil. Os exemplos abaixo, eles elucidam bem o que eu quero mostrar para ti, quer ver? Eu até vou sugerir que vocês desenhem comigo o que eu vou desenhar aqui em cima. Quando eu olho um éster, já não entendi, cadê o éster? O éster está aqui, querido, tá vendo? Esse é o éster. Quando você olha um éster, você sempre deve separar a carbonila do oxigênio. Porque essa parte da carbonila, ó, toda ela vem do ácido. E essa partezinha aqui do oxigênio, toda ela vem do álcool.
Então, se tu olhar desse jeito, fica muito mais fácil. Ó. Sempre a parte do ácido vai começar o nome e a parte do álcool vai terminar. Eu não achei nada fácil. Mas é que tu não escreve nada na prova. Então a própria prova vai trazer para ti, ó, ato de ila. A prova não vai te sacanear nessa. A prova vai te sacanear aqui nos carbonos. Então, como vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem que ser hex, viu? Hexanoato, porque veio do ácido hexanoico. De, quantos carbonos tem aqui? Metila, porque um carbono é met. Hexanoato, aí você pode escrever aqui, ó. Essa parte verdinha, ela vem do ácido, e essa parte azulzinha vem do álcool. Prontinho. Álcool. Vamos tentar ver isso no outro? Ó, vamos ver aqui no próximo, ok? Bem devagar, vou passar para o próximo, tá? Circulem comigo, por favor, que isso vai te ajudar bastante. Essa parte toda veio... Calma, pessoal, posso fazer de novo. Mas essa parte toda veio do ácido e essa partezinha aqui, queridos, veio do álcool. Então a gente vai escrever ácido e essa aqui é a parte do álcool. Álcool, dessa maneira. Feito? Beleza. Então, ó, sempre vai começar com a parte oriunda do ácido e vai ter o nome de ato e vai terminar com a parte do álcool que tem 2 carbonos. Ila, etila. Viu só que fácil? O álcool, et, 2 carbonos. Ah, mas o ácido eu não achei fácil. É que isso aqui veio de um ácido. É só botar um OH nisso aí, seria o teu ácido. E o nome desse ácido seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ácido, 1, 2, 3. 3, 4, dimetil hexanoico. Então ele vai virar 3, 4, dimetil hexanoato. Literalmente dessa forma. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, pessoal, se ficou claro quem vem de quem. Sempre a parte da carbonila, que é o C-O, ela foi oriunda do ácido carboxílico que fez aquele éster. E a parte do oxigênio do álcool. Então você pode perceber assim o nome. Eu coloquei alguns exemplos mais difíceis e alguns mais fáceis para vocês verem. Ah, eu não entendi por que esse aqui é um butanoato de propila. Olha só, porque isso aqui veio de um ácido butanoico e aqui veio de um álcool, 1, 2, 3, propílico ou propanol. Então vai virar um butanoato, ico vira ato de propila. Dessa maneira. Então vamos escrever na tabelinha um exemplo? Ó, vamos escrever na tabelinha um exemplo para quando eu for fazer as questões eu ter uma representação que facilite ali a minha vida. Então, como é que fica? Vamos lá, com bastante calma. Pontinho, pontinho, pontinho. Ato. Ato. De. Pontinho, pontinho, pontinho. Ila. Ila. Ok? Ato de ila. Tá, e agora? A parte inicial do ato é a parte que veio do ácido. Se quiser ficar bem didático, você pode escrever assim, ó. É o pedaço da carbonila. E a parte que vai ficar com ila é a parte que vem do álcool. É o pedacinho do oxigênio. Ok? Então se você cortar entre a carbonila e o oxigênio, o único trabalho que tu vai ter na prova é o trabalho de contar os carbonos, pois a própria prova escreve para você já as terminações. Baixa, tem difícil de explicação, não fez sentido nenhum. Tá, então eu vou tentar, vou me esforçar mais aqui, vamos ver se eu consigo agora. Ó, vamos supor que vocês tenham isso aqui, tá? Tá aqui a carbonila, oxigênio, assim, fechou? Então, vamos dar uma olhadinha nesse nome. Ah, como é que eu vou fazer? Ó, a gente vai cortar aqui, vamos começar. Corte a carbonila. Esse é o pedacinho da carbonila, vai começar com esse nome. Então vai ficar, são 2 carbonos? São etanoato, assim, e agora veio o nome do álcool, que é esse outro pedacinho aqui do oxigênio. Quantos carbonos tem? Ah, 1, 2, 3. Ah, então vai ser de propila. Propila. Dessa forma. Ok? Bom,
Outra notícia boa que eu tenho para te dar agora para a gente encerrar é que os ésteres, eles não tem um mais importante. Eles são muito famosos na química e no nosso organismo. Então não existe um que seja mais importante que os outros. Logo, vocês devem lembrar apenas que eles podem servir como flavorizantes, ok? Também são as gorduras. Todas as gorduras, pessoal, clássicas do nosso corpo são ésteres, todas elas exceto os hormônios, todas as outras são ésteres, triglicerídeo, glicerídeo, cerídeo, tudo isso é éster. Então, se eles perguntarem sobre qualquer gordurinha, lembrem que a resposta tem que ser éster, certo? E flavorizante, caso não faça sentido, deixa eu te mostrar aqui, ó, flavorizante é isso aqui, ó. O cheirinho do morango, por exemplo, é dado por um flavorizante do morango. O cheirinho da maçã verde é dado pelo éster que dá o cheiro da maçã verde. Então, quando você come bala de, sei lá, morango, eles não usaram o morango para fazer. Os químicos sintetizam o éster do morango e aí você tem o cheirinho e o gosto do morango. Então, eles são flavorizantes por causa disso. Ok? Então, agora a gente vai fazer, como fechamos a mais extensa, as outras são bem rapidinhas, a gente vai fazer um exercício em conjunto. Você vai ter agora esse quadro na frente e eu vou te pedir para completar comigo. Vamos só para as oxigenadas, ok? Até o final da aula, hoje, o professor completa todas as outras contigo, que são bem rapidinhas. Mas agora, as oxigenadas, que são as mais demoradas, a gente precisa extrair daqui da nome. Vamos lá? Vamos começar devagarinho, e aí depois eu já posto esse quadro também da aula de hoje, pronto para ti. Certo? Vamos começar aqui então, com calma. Eu vou botar as oxigenadas da cor roxa. Vamos começar com uma bem fácil aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui. Como é que eu chamo essa daqui, ó? É um OH ligado num aromático, sim ou não? A gente chama de quê? Fenol. Usa a tabelinha, tá? Vai usando a tabelinha para tu enxergar como é que isso funciona. Fenol, muito bem. Agora, essa aqui, ó. Como é que é o nome dessa? Oi? Consulta na tabelinha, pode olhar. É uma dessas que a gente viu. Aldeído, será que é um chozinho? Quantos oxigênios tem ali? 2, né? E o aldeído tem quantos? 1. Então esse aqui é um ácido carboxílico. Queridos, não esqueçam que ácidos são ácidos, né? Isso é importante salientar. Carboxílicos. Bom, vamos pegar aqui uma outra bonitaça aqui em cima, ó. Essa aqui. A gente acabou de ver. É uma carbonila ligada num oxigênio que é heteroátomo. Parece éter, mas não é, porque sim tem a carbonila. É um éster, muito bem. Essa é um éster. Genial. E essa aqui que é um oxigênio entre carbonos? Éter. Parabéns. Vamos ver se a gente tem mais alguma aqui importante de oxigênio. Aqui não. Ah, sim, não. Ué, faltou ela. Ah, não, tá ali embaixo. Ali embaixo, achou? O que é isso aqui, ó? Essa aqui, o que é? Cetona. Então deixa eu escrever aqui bonitinho pra ti. Essa é uma cetona. Cetona. Fechou? Tá, e lá em cima, vamos ver. Lá em cima a gente tem aqui um aldeído. Prontinho. E só para fechar, pessoal, uma que a gente vai trabalhar na parte de isomeria. Meu Deus. Aldeído. Agora fechou. Beleza. Que a gente não é tão relevante quanto as demais, que é essa aqui, ó. A gente só escreveu no quadro, o professor vai formalizá-la. Onde está você? Aqui. OH ligado numa dupla, tá vendo? OH ligado numa dupla não é álcool, né? Como é que a gente chama essa? Enol. Certo? Então já foi feita a primeira parte da nossa montagem. Vamos aí para o desfecho da aulinha de hoje, fazendo agora a segunda parte, que são as nitrogenadas, para vocês poderem fazer aí todos os exercícios de questões de funções orgânicas. Nitrogenadas, queridos, é uma barbada mesmo, acredite, super fácil. Já vou completar aqui direto contigo o primeiro grupo, que é chamado de grupo das aminas. Aminas.
As aminas são caracterizadas por nitrogênio ligado a carbono. Se tiver um carbono só, a gente chama de primária. Se tiver 2 carbonos, nós chamamos de secundária. E se houver 3 carbonos, chamamos de terciária. Então essas são as aminas primária, secundária e terciária. As aminas são muito fáceis mesmo. É só ver nitrogênio, porque esse grupo verdinho, como está ali em cima no quadrinho, né, é o grupo das nitrogenadas, tudo bem? Então esse grupo verdinho ali, quando tem nitrogênio entre carbonos, com carbono, é amina. E a questão é, se for ligado a um carbono só, chamamos de primária. 2 carbonos secundária, 3 carbonos terciária, ok? Fácil assim, bem simples. E a nomenclatura, eu julgo ser a mais fácil de todas. A mais fácil que o álcool, que tu disse que era fácil. Eu acho, pessoal, porque olha só como é que termina o nome das aminas. Adivinha? Como é que eu vou saber? A amina, querido. Todas as aminas terminam em amina. Então é muito fácil. Não tem como te atrapalhar pelo nome, porque vai terminar em amina já. Como assim terminar em amina já? Calma, vou mostrar aqui pra ti. Olha ali, ó. 1, 2, amina. Fechou. Assim. Pai, essa amina aí é difícil. É uma mina primária, secundária ou terciária? Terciária, ó, porque ela faz 3 ligações com carbono. Ah, mas e como é que eu vou dar nome para ela? Bah, olha que fácil. Tem um etil, aí você escreve etil. Tem 2 metilas, dimetil, amina. Não pode ser, mas é só isso. Só isso? Sim, não entendi. Por que é dimetil? Porque isso é uma metila e isso é outra metila. Não entendi o etil. O etil está aqui. Estou com dificuldade com etil e metil. Isso é um problema. A gente precisa pegar aquela tabelinha da parte de nomenclatura, caso você tenha dificuldades com ela, e deixa sempre do seu lado também, vai consultando. Ou então, baixa aquela figura que o professor postou. Eu postei 2 figuras bem bonitinhas, não sei se vocês viram. Ó, fizemos na aula passada, ó. Tudo bem bonitinho, ó. Isso aqui, ó. Olha que massa, ó. Eu postei essa aqui do grupo aril e essa aqui do grupo alquil, que tem a metila, a etila. Então deixa isso aqui sempre à tua mão se tu tiver dificuldade com a ramificação, porque é uma decoreba mesmo, pessoal. E muita gente acaba trabalhando e estudando de maneira errada. Acha que decoreba tem que surgir com entendimento. E não se entende, se decora mesmo, é um código de linguagens. Então você precisa ter isso na mão até não precisar mais desse apêndice. Repito, é como andar de bicicleta. Se tu não tem equilíbrio, tem que ter rodinha, até não precisar mais da rodinha e desenvolver o equilíbrio, ok? Então faça sempre isso, vai te ajudar bastante. Metil, repetindo, é um ramo de um carbono e etil, um raminho com 2 carbonos. Ah, mas a principal deve ser horrível. Não, é uma barbada. A principal é uma que se usa muito em corantes. É o corante mais vendido no mundo e o mais popular também. Serve para fazer tinta e o suquinho do restaurante da URGS. Se chama de fenil, porque o nome desse raminho é fenil. Amina, porque é uma amina primária. Fenilamina. E tu pode comprar por aí como anilina. Melhorou agora? Já ouviu falar em anilina? Essa aqui que faz esses... Olha ali, ó. Faz essas coisinhas maravilhosas aqui, ó. Olha ali, ó. Cupcake, tá vendo? Olha ali, todas essas colorações, obviamente, são dadas pelo corante anilina. Tudo bem? Então tá ali a anilina, fechou? E essas são as aminas. E eu vou ser bem franco, tá, pessoal? Essa é a última realmente importante. Fechou. Depois da amina vem a amida e acabou. Todas as outras funções não são relevantes. Elas não caem com tanta frequência e importância quanto essas que a gente está vendo até então. Então você precisa saber muito bem até aqui, ó, amida, mas muito bem mesmo, sem errar nenhuma, porque elas vão cair bastante nas provas. As amidas, elas se diferenciam pela presença da carbonila, que é o grande diferenciador de coisas na orgânica, né? O grande diferencial da orgânica é a carbonila. Funções que têm carbonila condizem com um grupo, funções que não têm condizem com outro.
Então, sempre que você tiver o nitrogênio ligado numa carbonila, você tem uma amida. A nomenclatura das amidas é tão fácil quanto, porque o aluno, ele jamais vai ter problemas. Tu não me conhece, óbvio que eu vou ter problema na prova, eu sei que tem a química. Não, querido, toda a amida, olha como é que termina. Em amida, para facilitar, para ser mais acessível, didático. Ah, mas e como é que a gente vai dar esse nome? Eu não entendi. As amidas, elas plagiam a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Só que ao invés de terminar com, por exemplo, oico, ela vai terminar, deixa eu só colocar aqui para cima para não ficar muito bagunçado. Prontinho. Ó, ao invés de terminar com oico, ok? Vai terminar com amida. Pá, desculpa, mas eu não entendi muito bem. Tá, então eu vou fazer aqui pra ti essa daqui que é bem facinho. Não faz uma difícil. É que não tem mesmo, pessoal. Sério mesmo, isso é bem barato. Ó, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas. Então vai ser uma hexanamida. Só isso. Só isso. Hexanamida. Hexanamida. Tudo bem? Então é só contar os carbonos e lembrar que a terminação é com amida. E amida é um Dzinho de diferença, tem carbonila. E as aminas de N não tem carbonila. Essa é a grande diferença. Aí qual que é a amida mais importante que tem? Bom, elas têm uma importância num grupo bioquímico chamado proteínas. As proteínas, todas elas são amidas. E além disso, tem uma amida que hoje em dia tem sido muito comercializada de forma irregular. O pessoal tem usado na adulteração do leite, que é a ureia. Deixa eu colocar ela maiorzinho aqui para ti. Ó, a ureia, pessoal, é uma amida bem importante, tá? Que tem sido muito cobrada hoje em dia por causa do problema da adulteração do leite. Ó, vou colocar ela aqui para ti. Fechou? Tá aqui então, aqui tem um N2 e aqui tem um N2, tá? Essa é a famosíssima ureia. Ureia. E a ureia não é para ser usada no leite, né, pessoal? Ela é um fertilizante. Fertilizante. Essa é a aplicação da ureia. Ok? Então, até aqui é obrigação, infelizmente, todo mundo tem que saber. Felizmente, na verdade, porque é facinho, cai bastante, né? Vamos reconhecer, então, essas duas aqui na folhinha. Tá aqui a nossa tabelinha. Eu vou pintá-las aqui de laranja para vocês verem, ok? Vamos fazê-las juntos. Ó, por exemplo, achei uma aqui, ó. Essa aqui, ó. O que é essa aqui? Amida, vocês são ótimos, genial. É uma amida. Muito bem. Tá, mas e fechou? Não. E essa aqui? Essa é uma amina. Amina. Primária, secundária ou terciária? Primária. E essa aqui? Essa aqui? Amida. Amida. Genial. Vamos ver se tem mais alguma ali. Tá achando mais alguma? Ah, eu achei, ó. Essa aqui. Amina. Viu só? Então, ela é primária, secundária ou terciária? Secundária. E muita gente vai errar isso aqui, tá, pessoal? Ah, olha, você tá me agorando? Não, não, é verdade, ó. Isso aqui, o que é isso aqui? Viu só? E essa aqui, o que é essa aqui? E essa aqui, o que é essa aqui? Essas três são as mais erradas, elas são um perigo em provas. Então, eu já vou te libertar, tá? Eu só preciso encerrar isso aqui contigo, que é algo muito importante. Elas são outras funçõezinhas, pessoal, que não caem bastante como essas, mas às vezes são perigosas em prova. Você não precisa saber nome, não precisa se preocupar com o principal, porque nem tem as principais. A única coisa que tu realmente precisa saber sobre essas funções são as suas identificações. Eu vou começar aqui com a nitrila. Nitrila. Nitrila é esse grupinho aqui, ó.
C tripla N. Tudo bem? Não precisa se preocupar com nomenclatura e também não precisa se preocupar com principais, porque efetivamente não tem um principal. A única coisa é que nitrila é super tóxica, é usada como, cianureto, vem do ácido cianídrico, que é a origem do cianureto, mas você precisa identificá-la. Então nitrila é quando você tem um C tripla N. Outra que é bem sacana é a imina. A imina começou a aparecer recentemente e tem sido um grande problema em algumas provas. É quando tu tens isso aqui, ó, nitrogênio, ligação dupla, carbono. Isso é uma imina, que é bem perigosa. O senhor colocou aqui, ó, vou colocar aqui para vocês do ladinho, tá? Rapidamente, ó, vou passar aqui para vocês. Tá ali as nitrilas e as iminas, tudo bem? São essas funções que o professor mostrou para vocês ali. Repito, nomenclatura não é importante, nunca caiu, só botei aqui a nível de conhecimento para vocês terem. E também as principais não são relevantes. Os iminas, na verdade, são explosivos e as nitrilas são venenos, né? Sabe a teoria da Branca de Neve, que ela comeu a maçã e acabou ficando em coma? É por causa da semente. Porque é um veneno clássico, antigamente as pessoas matavam outras pessoas extraindo das sementes das frutas nitrilas, né? Que são, enfim, as toxinas que se usa para fazer, por exemplo, o gás da câmara de gás, né? Que é o cianureto. E a última ali, pessoal, são os nitrocompostos. Também não precisa saber nome, eles não cobram os nomes. Nitro, só reconhecimento. Nitro, desse jeito. E nitro é sempre o NO2 dentro de uma cadeia. Onde aparecer um NO2 na cadeia, você tem um nitro. No caso do nitro, é legal que vocês coloquem assim, ó, explosivo. Explosivo. Todos os explosivos são nitro. Nitrocelulose, nitrotolueno, trinitrotolueno, nitroglicerina, é explosivo, tem nitro. Nitro é uma das coisas mais perigosas e instáveis que a natureza pode nos trazer. Então eu vou colocá-lo aqui para que vocês vejam. Vamos procurá-los aqui, bem devagarinho. Tá aqui, ó, já achamos o primeiro. Esse aqui, ó. Isso aqui é uma imina. Tá vendo? Aqui a gente tem ela, nitrila. Assim. Aqui a gente tem ele, deixa eu só tirar esse hidrogênio que apareceu sem querer aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, mais uma ligação dupla, que é o N2, NO2, né? Que a gente chama de nitro. Já entendi. Nitro. Eu entendi. Ok, beleza. Nitro. Que bom momento para começar a trancar, né? Certo? Esse ali é o NO2, que é o nitro. Ah, e aqui você tem mais uma ali, ó, mais uma imina. Essa imina em particular, entrando um pouquinho mais a fundo na química, a gente chama ela de piridina, que é uma imina muito comum. Piridina, que é um tipo de imina. Só que ela tem uma sacanagem, tá? Que caiu, uma vez na PUC, eu achei falta de respeito com o aluno. Tá vendo isso aqui, ó? Isso é ou não é aromático? É aromático. Porque para ser aromático, tu tem que ter um ciclo com todas as pontas com orbitais π, para que os elétrons circulem. E como o nitrogênio ele tem essa capacidade de fazer uma ligação dupla, é um elétron π. Então os elétrons podem circular também. Então é legal salientar, pessoal, que essa piridina aqui, ó, ela é aromática. Aromática. Que pode ser uma pequena pegadinha ali em uma outra questão. Tá, pessoal? Bom, eu já vou te libertar. Eu só quero completar com vocês os quadradinhos de baixo com os reconhecimentos. Não precisa se preocupar com as nomenclaturas, porque não são nomenclaturas relevantes. Mas agora tem que se preocupar com a caracterização. Esse grupo aqui, ó, grupo dos aletos, que são outros grupos. Aletos são muito fáceis. São quaisquer halogênios ligados às cadeias carbônicas. Lembrando que o X pode ser cloro, flúor,
bromo, iodo. Desde que você tenha isso, você tem um aleto. Tá? E os principais não existem, porque tem tanta aplicação com aletos, desde encanamentos, venenos, tintas. Então não existem principais que sejam relevantes, apenas a identificação. Além dos aletos, a gente tem os ácidos sulfônicos, ou radical sulfônico. Esse me preocupa um pouquinho, porque o Enem cobrou recentemente numa questão de detergente e pouca gente sabia o que era. O radical sulfônico é essa coisa aqui, ó, SO3H. E o principal é o detergente, que tem essa basezinha aqui, ó, SO3H. Ele é o principal, tá? Já apareceu. Ó, eu pus aqui para vocês, eu vou fazer aqui, já volto aqui, tudo bem? Só vou mostrar para vocês aqui do lado a ordem ali que o professor está mostrando. Aletos, compostos, sais orgânicos e o ácido sulfônico. Então, para a gente fechar aqui, tiocompostos, tiocompostos, que são os compostos com enxofre. Você vai ter enxofre alguma coisa. Pode ser enxofre entre carbonos, enxofre com hidrogênio, são bem comuns. Esse prefixo tio diz respeito a eles. Não tem principais também. E o último são os sais orgânicos, que são compostos que possuem ali normalmente um radical orgânico e um metal, tipo sódio, alguma coisa assim, magnésio. Deixa eu só colocar aqui, ó, sais orgânicos. Orgânicos são sais. Sais são compostos formados por metais e não metais. Então, tipo isso, ó, isso aqui é um clássico sal orgânico, mais popular que tem, e ele se chama sabão. Então é legal saber que o sabão é um sal orgânico. Esse sim cai no Enem. A gente vai ter uma aulinha de saponificação na parte de reações orgânicas. Então, para a gente encerrar aqui, queridos, a aulinha de hoje, vamos achar essas coisas aqui, tudo bem? Ó, esse aqui, ó, esse cloro e esse cloro, deixa eu só colocar aqui de uma outra cor para ficar mais didático. Esse cloro e esse cloro são o quê? Aletos. Só isso. Ah, mas cai assim? Ok? Uma observação, tá, pessoal? Eu já vi uma baita sacanagem uma vez numa questão, onde ele perguntava se isso aqui era um aleto de arila ou de alquila. Como é que eu vou saber? Bem fácil. A arila vem de aromáticos. Ele tá ligado no aromático? Então é a arila. Alquila é de alcanos, coisas que só tem ligações simples. Ó, é aromático essa parte aqui? Então é a alquila. Cuidem, tá? Isso pode ser uma pegadinha. Aqui vocês têm dois tiocompostos, ó. Tiocompostos. E para finalizar, esse aqui que é o sulfônico. Sulfônico. Então, os sais orgânicos são aqueles que eu mostrei para vocês, normalmente eles ficam em separado, né, numa cadeia só com um salzinho. Então, essa figura eu vou mostrar para vocês agora na sequência, já vou postar ali no grupo, ok? Para que vocês tenham. E só uma última observação, pessoal, isso não é muito comum assim, tá? Mas, enfim, é legal ressaltar. Aqui eu pus uma tabelinha com uma ordem de nomenclatura para as funções. Tu nunca vai ter problema quanto a isso, tá? E tu não tem que decorar a tabela do início ao fim. Não, de forma alguma. Mas é legal que vocês saibam que é muito comum na orgânica ter várias funções dentro de um mesmo composto. Tipo função de ácido, com função de álcool, com função de éter. Então existe uma prioridade na hora de dar o nome. E essa prioridade é super fácil mesmo. Não precisa saber tudo isso que eu coloquei aqui, tá? Mas eu preciso que vocês lembrem de algumas poucas assim, prioridades ou ordens de prioridade, tá? Então eu vou colocar aqui a ordem de prioridade para vocês no quadro do ladinho. A primeira e mais importante, ácido.
Sempre que tem um ácido, o nome da função é ácido. Não interessa o que tenha nela. Se tem um ácido, tu vai chamar de ácido. Depois aqui dos ácidos, a gente vai ter os aldeídos. Aldeídos. Depois dos aldeídos, a gente vai ter as cetonas. Cetonas. Depois das cetonas, você vai ter aqui os álcoois. Álcoois. Quinto e último, as aminas. Essa é a única ordem importante assim que pode cair numa prova. Por que está falando isso? Porque quando a função não for prioritária, você não deve usar o sufixo dela. Por exemplo, álcool. Se ela não for uma função prioritária, tu não pode usar ol no final do nome. Tu vai ter que referenciar o álcool de outro jeito. Ah, mas e como é que eu vou referenciar o álcool de outro jeito? Exatamente como eu mostrei aqui para ti, tá vendo? Não estou vendo nada. Bom, olha um exemplo aqui de baixo, tá vendo? Ó, tu tem na mesma molécula um ácido e um álcool, sim ou não? Como é que ficaria o nome dela? Eu tenho que ver a ordem de prioridade. Ácidos são mais importantes que álcoois. Então o nome dela vai ser ácido. Ó. Ácido, 1, 2, 3 carbonos, propanóico. Como é que eu vou chamar o álcool então? Aí você vai usar o nome da função ou do grupo como um prefixo. Ah, muito difícil. Quando a gente tem o álcool como função secundária, nós chamamos ele de hidroxi, igual lá nos fenóis. Lembra que era hidroxibenzeno? É a mesma coisa. Então, o nome desse ácido vai ser hidroxipropanoico. Se fosse uma amina, nós chamaríamos de amino. Ó, amina, quando você tem uma amina aqui, ó, a gente chama de amino. Por isso que mais à frente vocês vão ouvir falar dos aminoácidos, porque a função prioritária num aminoácido é o ácido. Então tu chama de aminoácido. E a última, que é uma pegadinha, a meu ver, pode ser a grande diferenciação, que é o oxo. Oxo é para carbonila. Por exemplo, aqui você tem um ácido com uma carbonila no meio. Nós vamos usar ácido como principal, ácido butanóico, e no carbono 3 a gente indica a presença da carbonila com oxo. São os únicos realmente importantes. Se cair